proteções. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu quero aqui mais uma vez estender a minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele está nos dando de mais uma vez poder falar aí do Seu nome. Terça-feira a gente não pôde fazer a live aí, peço
desculpa os irmãos que ficaram esperando, a gente até colocou nas nossas redes sociais, mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do amor de Cristo, para falar um pouquinho daquilo que Ele tem falado conosco, em nome de Jesus. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão entrando, vocês que vão entrar, que Deus possa visitar o seu lar, levar a graça dele dentro dos seus lares, abençoar a sua família, abençoar a sua casa. A vocês aí do grupo Diácono Silvio Palácio, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que a gente tem compartilhado aí em outros grupos, e muitas vezes você fica até chateado com a gente, que a gente não fala o nome de vocês aqui, é porque não aparece aqui para nós. Mas depois a gente vai estar aí curtindo, vai estar aí comentando, e mais uma vez agradecendo a cada um de vocês. A gente quer a ajuda de vocês, que vocês possam compartilhar essa mensagem, que vocês possam aí nos ajudar, que esse evangelho possa alcançar pessoas, alcançar vidas, em nome de Jesus. Quanto mais compartilhamento, mais pessoas, mais vidas ouvirão o evangelho. Marque aí um amigo seu, marque aí uma amiga sua que você crê que ela necessita nessa noite de ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Amém, queridos? Pai, sua irmã Valquíria. A paz do Senhor, a Você paz do está Senhor. bem? Feliz? Graças a Deus. Deus tem te abençoado. Graças a Deus, o Senhor Amém. tem nos sustentado até aqui, né? E o Senhor, Ele tem sido maravilhoso conosco, porque Ele tem guardado a minha vida, a vida de vocês, a vida da minha família, né? O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido com as suas poderosas mãos. E dou graças a Deus por você estar aí conosco hoje, para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, que eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra ao meu e ao seu coração, amém? Amém. Eu já quero estar aqui mandando uns abraços aqui para os irmãos que estão conosco. Vamos ver quem está aí conosco. São vários irmãos. A irmã Luzia Lopes, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém. Pastor Ulisses. É lá da cidade de Curitiba, da igreja do pastor Natalino. Deus abençoe o pastor Ulisses, que também tem live aí nas quinta-feiras. Amém. Que Deus abençoe a sua É na vida. sexta, né? É na sexta. Deus abençoe a sua vida, Pastor Ulisses. Ou é quinta, pastor Ulisses? É quinta? Eu tô até confundindo já aqui. São tantas lives, né, meu amor? O irmão Leandro Varela, que Deus abençoe a sua vida, irmão Leandro. A vida do Anthony, que Deus venha abençoar grandemente. Ele falou assim, a paz do Senhor, irmão Diácono Silvio, irmã Valquíria. Amém. Que Deus abençoe. A irmã Luzia Lopes também, né? Que Deus abençoe grandemente. Pastor Carlos Brandão, que Deus abençoe a vida do Senhor, a vida da pastora Neuza. A irmã Cida, né? Deus abençoe. A irmã Cida, que Deus abençoe também a vida dela. A irmã Silvia, a paz do Senhor. O presbítero Almiro, a cooperadora irmã Paula, a Maria Vitória, a Maria Eduarda, que o Senhor venha abençoar também a sua casa. Richard Tauan, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Pastor Ulisses, amém. Pastora Gileu, que Deus abençoe a sua vida, pastora Gileu. A vida da irmã Fátima, da Fernandinha. O Michel Almeida, que Deus venha abençoar a sua Sempre aí conosco, casa. Michel, né? Está sempre aí com a gente. O Rafael, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Rafael. Vai batizar agora, né? Ô, Glória. Vai batizar agora. Que Deus abençoe Vamos afogar o celular, hein? grandemente a sua vida. Comigo são esses. Tem alguém com você aí? Foi o que você falou aí. Mas mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe. Ajuda a compartilhar aí para nós divulgar esse evangelho em nome de Cristo. Se eu esqueci de alguém, irmãos, daí, fala, irmão, que você esqueceu de mim. É que às vezes as pessoas entram pelos outros grupos e a gente não consegue ver, mas eu não Deus posso, abençoe. que nem o irmão Francisco, que Deus abençoe a vida dele grandemente, a vida do irmão Marculino, da irmã Daniele, lá no Sumaré, que o irmão Marculino sempre assiste pelo diácono, né, ali pelo grupo, e vários irmãos, a irmã Rosângela, que o Senhor também vem abençoar grandemente a vida dela, a vida da sua filha, e os demais irmãos que assistem, como o Silvio falou. E você que está aí nos assistindo pelo Face, clica aí no nosso rostinho aí. Esse rostinho bonito aí. Clica aí pra gente aparecer aqui pra nós tá mandando um alô pra você, orando pra você no final, tá? E esses dias a minha irmã assistiu, falou, eu assisti, você não falou o meu nome. Que Deus abençoe também você que está aí nos assistindo e vai nos assistir ainda, amém? Amém, queridos. Antes de eu orar, irmã Valquíria, eu quero aqui... Estou vendo aí o pastor Ulisses aí da igreja do pastor Natalino em Curitiba, tem a pastora Jussara também que faz as lives aí também na quinta e na sexta, ambos aí fazendo. Eu quero aqui hoje mandar os meus parabéns para o nosso pastor Wilson Dedin, né, da cidade de Londrina, né,
foi por muitos anos o pastor presidente, hoje, né, está o pastor Jurandir aí, presidindo, né, muito bem a comunidade evangélica Deus Vivo, o ministério. Então eu quero aqui estender os meus parabéns, que Deus possa abençoar a vida do pastor Wilson Dedim, né, a irmã Vera, enfim, de toda a família Dedim, né, de toda a família que se empenhou desde lá do início, né, em levantar esse ministério. Começou debaixo de um pé de árvore, depois foi para uma garagem, mas enfim, Deus tinha uma promessa sobre o ministério, e eu fico muito feliz, irmã Valquíria, de nós fazermos parte desse ministério, de nós estarmos contribuindo um pouquinho, né, na obra de Deus, contribuindo com esse ministério, porque daqui a alguns anos lá na frente, né, vai vir a nossa geração, que é filhos, netos, bisnetos, e creio que vai dar continuidade nesse ministério. Então, aquilo que o pastor Wilson começou lá juntamente com o pastor Natalino lá atrás, né, a gente está vendo hoje aí como Deus tem crescido esse ministério, mas principalmente como Deus tem usado esse ministério e usado as pessoas que estão se empenhando nesse ministério. Então, vocês que fazem parte desse ministério da comunidade evangélica Deus Vivo, você que ainda não faz parte, venha, né, juntamente conosco fazer a obra de Deus. E Deus abençoe então aí a vida do pastor Wilson Dedim. Eu não vou falar aqui quantos anos ele está fazendo, mas Deus abençoe grandiosamente, né, a vida do pastor Wilson Dedim, né? O pastor Ulisses colocou aí. Pastor Jurandir amanhã em Curitiba. Aí, ó, o pastor Wilson Dedim amanhã vai estar em Curitiba. Não, pastor Jurandir. Pastor Jurandir vai estar em Curitiba amanhã, né? Deus abençoe. Aí, pastor Ulisses, já aproveita e dá um abraço aí no pastor Jurandir, você que não está podendo abraçar, mas manda aí o nosso abraço de toda a comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paraná. Vai. Vamos orar, irmã Valquíria? Quero mandar aqui antes um abraço também para a irmã Elaine Cristina, que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua casa, o seu primo Samuel, a sua tia Isabel, o seu Samuel, o nome de profeta. O seu tio Valdemar, a Isabel, minha tia. A irmã Vilma, que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Vilma, saudades de você, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém, querido. Vamos orar para nós entrar na mensagem, porque Deus tem muito para falar conosco nessa noite e o tempo é curto. Vamos lá então. Amado Deus, querido Pai, nessa noite mais uma vez eu te dou graça e mais uma vez diante da tua presença eu apresento a tua igreja. A tua igreja que não tem medido esforço, Pai, para fazer a sua vontade, a sua obra, e que cada dia tem orado e buscado a tua face. Que a tua mão protetora esteja entrando no lar de cada família aqui representada, de cada família aqui, Pai, que vai assistir agora ou depois, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue, que o Senhor possa, Pai, nos livrar de todo o mal, que nenhum mal chegue à nossa tenda, Pai, nessa noite. Pai, estamos aqui para fazer a tua vontade e o teu querer, que mais uma vez o Senhor possa nos usar como sempre tem usado, Pai. Pai, eu quero também, diante da tua presença, apresentar a vida do teu servo, o pastor Wilson Dedim, que hoje está mais uma vez completando mais um ano de vida e tem se dedicado muito a esse ministério, Pai. Eu sei que o Senhor tem honrado, eu sei que o Senhor tem confortado o coração do teu filho, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas na vida dele e da família dele, em nome de Jesus. Mais uma vez, conserve a saúde dele, Pai, dê fôlego de vida, dê a paz no coração dele, Pai, principalmente, Pai, dê energia e força para ele continuar com a grande obra que ele iniciou há muito tempo. Deus abençoe mais uma vez o teu servo, é o que eu oro nessa noite pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos lá então, irmã Valquíria. Hoje eu quero aqui falar de um texto que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 3, eu coloquei como tema da mensagem, a língua também é um fogo, é um versículo que está dentro do capítulo 3, no versículo 6, mas eu não quero muito me apegar, irmã Valquíria, ao texto, eu vou ler somente o versículo 6, que diz assim: e a língua é fogo, como o mundo de iniquidade, a língua está constituída entre nossos membros e contamina todo o corpo e incendeia o curso da natureza e ela mesma é inflamada pelo inferno. Queridos, ontem eu estava conversando com a minha esposa e eu estava na casa do meu pai e eu conversava com a Valquíria a respeito desse texto, da mensagem de hoje. E a gente sabe que a língua, ela tem um grande poder de abençoar, como de destruir, ela tem um grande poder de contaminar todo o corpo. E quando eu olhei para dentro desse texto, eu vi que a língua, ela é um instrumento de contaminação, de destruição, mas também é um instrumento de bênção. Você possa usar a sua língua para abençoar as pessoas.
Eu vejo que ela pode contaminar todo o corpo, porque através daquilo que nós falamos, daquilo que nós muitas vezes nos pronunciamos, ou as palavras que nós colocamos, a língua ela é um grande combustível, né? Ou para o bem ou para o mal. Ontem eu conversando com a minha esposa, eu falava assim, muitas vezes a gente fala alguma coisa, ou a gente se coloca no nosso posicionamento de falar, e muitas vezes a pessoa a qual a gente está falando, a qual a gente está dirigindo uma palavra, só baixa um pouquinho. Estou tentando. A gente, a forma que a gente fala muitas vezes, as pessoas elas se vê como ofendida. E não é eu onde comentava com ela, é a colocação que a gente fala, o tom que a gente fala, que muitas vezes dá a entender que a gente está levando para um outro lado. Eu até fazia um exemplo, meu pai estava ouvindo um radinho lá, aqueles radinhos de pilha, e estava em cima do banco. E eu falava para ele assim, se eu falar para você assim, Valquíria, pega aquele radinho, é uma coisa, mas se eu falar, Valquíria, pega aquele radinho, as palavras é a mesma, né? A frase é a mesma, mas o tom é diferente. E aí as pessoas muitas vezes que estão do outro lado, e muitas vezes as pessoas falam isso não por maldade, muitas vezes tem pessoas que ela fala alto, tem pessoas, né, que ela fala de qualquer maneira, mas muitas vezes a pessoa que está do outro lado, que está ouvindo aquela palavra, ela não tem estrutura para ouvir aquilo. Quando o Tiago ele faz um alerta à igreja, dizendo que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, que a língua é um combustível muito grande, a língua é um fogo, porque muitas vezes aquilo que nós falamos pode machucar mais uma pessoa do que um tapa, se ela levasse um tapa. Porque é a colocação das palavras, o tom que você coloca, que muitas vezes fere as pessoas. Às vezes você não fala nem por maldade, às vezes você coloca uma colocação de uma palavra e a pessoa que está do outro lado entende distorcido. Porque o que o diabo faz é que muitas vezes nós que pregamos o evangelho, nós que pregamos a palavra de Deus, o diabo tenta fazer com que aquilo que nós falamos a vocês, quando chegar no ouvido de vocês, chega distorcido. E aí muitas vezes as pessoas se ofendem, muitas vezes as pessoas se machucam, muitas vezes as pessoas se frustram. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, na colocação e na forma de nós falar. Porque muitas vezes a forma de eu falar uma palavra, uma frase, eu tenho que saber se a pessoa que está ouvindo ela tem estrutura para ouvir isso, né? Eu sempre costumo falar aqui para minha esposa que nós temos nossos pastores, né, que são bênçãos na nossa vida, e uma coisa que a gente sempre tem conversado é que nós devemos saber ouvir. Às vezes confronta, isso acontece, muitas vezes a gente não concorda, mas a gente tem que ter um respeito e a gente tem que saber e ter maturidade para isso, que muitas vezes quando nós somos chamados, eu não diria nem atenção, mas orientados, nós devemos discernir. O que acontece é que as pessoas elas não conseguem discernir quando um líder, seja ele anjo da igreja, seja ele líder de algum grupo dentro da igreja, quando ele traz uma palavra às vezes muito dura, a gente tem que saber discernir se aquilo realmente está coerente com as nossas atitudes ou não, porque quando o Tiago ele orienta a igreja, ele está dizendo assim, ó, vocês tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam, vocês tomam muito cuidado naquilo que vocês comunicam com as outras pessoas, porque é um combustível isso aqui, né? O que nós devemos aqui, eu me chamo muita atenção dentro desse capítulo 3, porque lá no versículo 10, ele diz assim, ó, de uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Irmãos meus, não vos convém que tais coisas sejam feitas assim. Então a gente entende que a nossa boca, nós como cristão, eu vou dizer que você não sai de vez em quando aí como eu posso dizer, do carreador, erra o carreador, muitas vezes, é claro, nós somos cristãos, mas nós não somos bobos, nós somos cristãos, mas nós não somos besta, né, diriam as pessoas. Mas a gente tem que ter um discernimento que muitas vezes, aquilo que a gente fala, a gente pode ofender e magoar muitas pessoas. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque esse dia eu conversando com uma pessoa que trabalha comigo, ela fala assim, na minha igreja se cobra muito, na minha igreja o pastor cobra isso, cobra aquilo, mas para cobrar tem que estar fazendo, e as pessoas não estão fazendo. Então são palavras que ele estava lançando contra o líder dele. Ainda que ele possa não concordar com o líder dele, ainda que ele possa não aprovar a atitude da liderança dele,
o que a gente fala, a gente está amaldiçoando. Eu até falava com ele, falei assim, mas ao invés de você ter esse pensamento, tem um pensamento assim, Deus vai abrir, né, as escamas dos olhos do meu líder, vai fazer espiritualmente ele enxergar, e nós vamos crescer no ministério, vamos crescer na obra de Deus. Mas as pessoas hoje elas só querem saber de amaldiçoar. Então, o versículo 10 ele diz assim, ó, a boca procede bênçãos e maldição. Então eu tenho que ser bênção na vida do meu irmão, eu tenho que ser bênção na vida da minha liderança, eu tenho que ser bênção principalmente na obra de Deus, e principalmente eu tenho que ser bênção para Deus, né? Eu não devo, porque se eu começar a amaldiçoar, eu não estou só amaldiçoando o meu ministério, eu não estou só amaldiçoando o meu ministério, mas eu estou amaldiçoando o meu próprio Deus, porque eu estou colocando Deus contra a parede, eu estou colocando Deus eu diria assim, né, querendo que Deus faça algo diferente naquilo que eu não estou sendo diferente. Então a mudança, irmã Valquíria, sempre parte de mim. Eu tenho que entender. Às vezes as pessoas falam umas coisas para nós, que nós temos que ter o discernimento de entrar no ouvido, sair no outro, e a gente sempre retém o que é bom. Aquilo que não, a Bíblia não nos ensina isso. O que é bom você guarda, o que não é você amarra uma sacolinha e joga fora. O que tem, as pessoas têm se entristecido, que tudo que ela ouve, ela guarda no coração, seja bom, seja ruim, e aí ela vai levando uma vida de amargura, ela vai levando uma vida que ela mesmo coloca carga sobre ela mesmo coloca jugo sobre ela. E nós precisamos entender que quando eu estou abençoando alguém, quando eu estou usando a minha língua para falar bênção, né, para louvar ao Senhor, eu não só estou abençoando o meu irmão do lado, como eu estou sendo abençoado por Deus. Verdade. Mas se eu estiver amaldiçoando a pessoa que está do meu lado, eu estou me amaldiçoando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no que procede da língua, né? Do que procede, do que aquilo que eu falo. Porque depois que eu falei, não tem como eu pegar de volta. Aí me perdoe, me desculpe, né? Não era a minha intenção. Isso as pessoas podem até perdoar, as pessoas podem até dizer, não, tá tudo beleza, tá tudo jóia, mas vai ficar um sentimento no coração daquela pessoa a qual você lançou uma palavra. Eu estou dizendo aqui que você não deva corrigir as pessoas. Estou dizendo, né, que isso cabe a correção ao líder, não cabe a eu querer corrigir o meu irmão. Eu posso orientar ele, dizendo, suas atitudes, seus comportamentos, sua postura está errada. Isso não é atitude de comportamento de cristão. Mas eu querer julgar a pessoa, eu não posso, né? Não cabe a mim. Antes de eu passar aqui para a irmã Valquíria, eu até compartilhei nas minhas redes sociais aí, o pastor David, se não me engano, ele dando uma palavra que perguntaram para ele se essa pandemia aí foi Deus que causou. E aí ele disse assim, que ele respirou fundo, né? E ele disse, eu não sei te responder, porque eu não posso falar em nome de Deus, eu não posso responder por Deus. Eu posso falar do nome dele, eu posso falar dele, mas responder por ele eu não posso, né? Não seria até justo. Então eu não posso falar pela irmã Valquíria, né? Eu posso falar da irmã Valquíria, eu posso falar dela, mas responder por ela eu não posso. Então, imagine se ele soltasse ali e falasse, não, Deus é culpado do que está acontecendo aí, Deus é o responsável. Ele estaria usando a língua dele de uma forma que talvez Deus não ia aprovar. E nós precisamos tomar cuidado se Deus está aprovando aquilo que nós estamos falando. Você tem sido bênção na vida do teu irmão, você tem profetizado bênção sobre a vida do teu irmão, você tem profetizado bênção, porque quando você profetiza bênção, você recebe bênção. Se você plantar laranja, você vai colher laranja, você não vai colher abacate. Então entenda isso, da mesma forma que quando eu me pronuncio e coloco e dirijo as palavras, eu tenho que ter o discernimento se aquilo realmente está sendo coerente com o que a pessoa precisa ouvir, porque muitas vezes eu estou matando uma vida, eu estou matando uma alma por uma palavra que eu lancei e que muitas vezes, entenda o que eu vou dizer, muitas vezes não era o sentido que a pessoa entendeu, né? Porque aquilo que eu disse, a pessoa tem que ter estrutura para saber ouvir, porque muitas vezes a gente tem estrutura somente para ouvir o que é bom. É igual mensagem, eu vou na igreja só para ouvir mensagem de bênção, mensagem de prosperidade, mensagem que vai me edificar, mensagem que vai erguer o meu ego, mas eu nunca quero ouvir mensagem como Deus sempre levantou profetas como Zacarias, como Jeremias, para profetizar, pô, se arrependa, volta aos caminhos do Senhor, né? Arruma sua casa, Ezequias, e tudo isso. Então isso eu não quero ouvir. Então eu preciso me identificar muito com o que eu ouço e com o que eu falo, e saber se a pessoa a qual eu estou falando, ela vai ter estrutura para ouvir
né? Agora, se é Deus que está mandando você falar, querido, não se omita em falar. Fale, mas entenda que você tem que saber, eu creio, né, irmã Valquíria, que Deus não vai mandar você levar uma palavra dura a alguém sem saber se a pessoa suporta ouvir. Porque Ele sabe que muitas vezes a pessoa pode até sair da igreja porque ela ouviu uma palavra que não agradou ela. E nós não estamos na igreja para ouvir palavra que nos agrada. Nós estamos na igreja para adorar a Deus, mas principalmente para ir morar no reino de Deus, né? O que nós precisamos é adorar a Deus, glorificar a Deus e saber que Deus é o maior em tudo. Então, eu não vou para a igreja, eu creio que vocês também não vão, para chegar lá e encher o seu ego. Nós vamos lá para nos encaminhar para o reino de Deus. Amém, irmã Valquíria? Amém. E aqui você leu, né? Eu vou ler o 11 aqui. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Isso é para mim e para você. Da mesma maneira, eu e você, nós não podemos falar. A gente não pode, porque a gente hoje, nós somos julgados pelo mundo, aquilo que nós somos, aquilo que eles veem a gente. Você pensa que a pessoa que está do seu lado, ela não está olhando, te observando. Nós somos observados pelo mundo hoje, todo instante, todos os momentos, no seu ato, no seu modo de falar, no seu modo de agir, em todas as situações, as pessoas que estão do seu lado, para depois vir te apontar. Ah, mas olha, tá vendo? O pessoal aqui é crente, depois não sei o quê, para tentar nos envergonhar. E aqui essa palavra ela é muito forte. É como agora o Silvio no começo pediu para mim abaixar aqui, eu estava tentando. Muitas das vezes as pessoas dentro de casa não estão sabendo ter o relacionamento dentro de casa. Não estão sabendo ter relacionamento com a esposa, com os filhos. Às vezes não estão sabendo falar. Às vezes no tom de falar. Às vezes em vez de você chegar e dizer para sua esposa, faz favor, pega um copo de água para mim. Traz um copo de água aí, porque... Traz um copo de água aí. Não, por favor, dá para você trazer um copo de água? Toma aqui, meu bem, um copo de água. Obrigado. Então, a gente tem que saber, porque hoje nós estamos vivendo num momento de pandemia, um momento que nós temos que ficar dentro dos nossos lares, com o nosso marido, com os nossos filhos, com aqueles que estão dentro de casa com a gente. E nós temos que aprender a conversar com as pessoas, a aprender a abençoar a vida das pessoas. Eu tenho uma maneira, toda vez que eu levo minha filha para o emprego, para o serviço dela, quando ela desce do carro, até a minha vizinha estava comigo antes de ontem, ela falou assim, que lindo. Porque quando ela desce do carro, ela fala, tchau mãe, vai com Deus. Eu falei, filha, fica com Deus, que Deus te abençoe. E quando ela vai entrando para dentro do serviço, eu vou falando, Senhor, guarda minha filha, Senhor, protege a minha filha. Senhor, coloca as suas mãos protetoras sobre a vida dela, que nenhum mal venha atingir a vida dela. Mas hoje nós vemos muitos pais, muitas mães, muitas esposas, muitos maridos amaldiçoando as pessoas que estão dentro da sua casa. Aí depois querem ser abençoados por Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso ministério começa dentro da nossa própria casa. Como eu quero fazer algo para o Senhor se eu não sei fazer dentro da minha casa? Como que o Senhor vai me levantar para mim fazer algo se eu ainda não aprendi a direcionar a minha casa? Ele fala isso para Timóteo, né? Ele fala isso na palavra dele. Então nós temos que aprender, nós temos que ler a palavra do Senhor. Porque Timóteo era um jovem de 17 anos. Até o pastor Dias estava falando, né? 17 anos, eu não me esqueci. E eu guardei porque hoje eu tenho 43. Vou fazer 43, você vai fazer 45, 44. Já fala a minha idade. Então, aí eu fico vendo Timóteo, um jovem, mais novo que a minha filha mais velha, já tendo algo muito grande nas mãos dele, a obra do Senhor para fazer. E não é fácil, a gente tira pelas nossas lideranças. Não é fácil você lidar com pessoas, cada um de um gênio, cada um de uma maneira, cada um pensando de um modo diferente, cada um
Mas aí as pessoas vêm falando, nós temos que nos colocar na posição do outro. Porque às vezes você fala, você não pensa que você vai magoar a pessoa, mas você falou, você magoou. Mas a palavra quando sai da sua boca, depois ela não volta. A gente não pode querer falar aquilo que a gente não quer ouvir. Lógico que não, a gente não pode. Antes de você falar, pense antes de você falar. Isso isso é pra mim. Eu estou hoje, eu estou muitas das vezes, quando eu vou falar, eu paro e analiso, porque o Silvio ele é mais de pensar antes de falar. Eu já falo que eu já estou pensando, o que eu estou sentindo, e eu peço isso para Deus. Eu falo, Senhor, eu quero ser diferente, porque se o Senhor ele vai me usar, Ele quer me usar na obra, eu tenho que saber falar com as pessoas, eu tenho que saber tratar com as pessoas. E para mim aprender o tratamento tem que começar dentro da minha casa, a falar com as minhas filhas, a falar com o meu marido, a falar com o meu pai, a falar com os meus irmãos. Então assim, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu, que é tão precioso, que é a nossa voz, que é a nossa boca, que é os nossos olhos, é os nossos pensamentos. Porque hoje muitas pessoas vêm abençoar. Hoje nós ouvimos um áudio e na hora do almoço aqui em casa, e eu falei possível assim, uma vez a pessoa está abençoando e pedindo misericórdia, a pessoa já está, tipo assim, uma pessoa que está enferma, e a própria filha dizendo, ó, se prepara, que ó, quando eu vim já vou dar notícia que amanhã não está mais entre nós. Eu olhei para o Silvio e falei, pô, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus, uma própria filha. Aí você vê a falta de sabedoria das pessoas. Um áudio que ela mandou para os irmãos. Então assim, a gente vê a falta de sabedoria hoje no falar, porque a gente vê o movimento está muito grande, a vida das pessoas está muito atribulada aí fora. Porque a vida das pessoas, que a minha vida, eu coloquei nas mãos do Senhor, a vida da minha família. Então a minha vida está em paz, porque está na mão do Senhor. Então a sua vida também tem que estar nas mãos do Senhor. Nós temos que saber quando é o Senhor e quando é o homem que está dizendo. Quando o Senhor dizer para você, vai lá e faça algo, vai lá e faça. Não fique com medo. Vai lá, porque as pessoas hoje estão com medo da pandemia, estão com medo disso, estão com medo daquilo. Mas se você é revestido, não é porque você é crente, você não vai pegar, não é isso. Nós temos que ter sabedoria também, nós temos que vigiar, nós temos que orar. Mas se o Senhor está falando com você, posso ter certeza que você é guardado por Ele. Nós somos guardados pelo Senhor. Então a minha boca, eu tenho que aprender a abençoar aqueles que estão ao meu lado. Quando meu marido sai para o serviço, eu tenho que aprender a abençoar a vida dele. Às vezes ele reclama alguma coisa, não sei o que, do meu serviço. Amor, agradeça a Deus. Já tem gente que trabalha com você que está aguentando. E às vezes eu falo, amor, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo emprego que você tem. Agradeça a Deus pelas pessoas que trabalham com você. Agradeça a pessoa que está ali na portaria, que é um servo do Senhor, abençoado por Deus. Fazendo nada. Não fala assim dele. Então assim, as pessoas, a gente tem que aprender a agradecer, irmãos, no mínimo, naquela que você acha que para você é tão pouco. Às vezes você acha só emprego, mas hoje tem tanta gente procurando um emprego, querendo um trabalho, querendo algo. Começa a agradecer. A sua boca foi feita para agradecer e para glorificar a Deus, para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, queridos? O interessante dentro desse texto é que se você pegar o capítulo 3, versículo 1, Tiago ele vai orientar a igreja dizendo assim, ó, você não age como os mestres. Em outras palavras, assim, por que mestre? Porque mestre fala muito, né? Mestre ensina. E, então ele fala assim, ó, não haja como eles. E o versículo 2 ele diz assim, ó, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós tropeçamos diariamente em muitas coisas. Em muitas coisas a gente fala, em muitas coisas a gente deixa a desejar, né? Aí ele ainda vem continuando dizendo assim, e todo aquele que não tropeça em alguma palavra, esse tal é maduro, poderoso para sujeitar sobre o freio de todo o seu corpo. Então a língua é o que vai distribuir o restante do corpo. Eu posso contaminar o corpo inteiro por causa de uma palavra, né, de algo que eu falar. E interessante que quando ele diz que porque todos nós tropeçamos em alguma coisa,
Mas ele diz que quem não tropeça em alguma palavra é maduro, e nós precisamos ser maduro para ter esse discernimento dessas coisas. Nós precisamos ser maduro em ouvir, nós precisamos ser maduro em falar, nós precisamos ser maduro em ouvir uma palavra que muitas vezes não vai agradar o nosso coração, mas se vir da parte de Deus, nós temos que sujeitar a elas. Nós precisamos ser maduro em também falar com as pessoas, entender se realmente aquilo que nós estamos falando é coerente com o que a pessoa suporta ouvir, porque muitas vezes eu estou cansado de conversar com pessoas que ela fala assim: eu saí da igreja porque me deram uma palavra dura. E se eu fosse por causa de palavra dura, querido, eu não estava na igreja hoje, porque a primeira vez que eu estou muito cansado de falar isso aqui, a primeira vez que nós fomos para a igreja, minha esposa foi primeiro, né? Ela foi num culto de quinta-feira, aí ela chegou contando como é que tinha sido o culto, que o pastor tinha orado por ela, o pastor tinha dado uma palavra que não era muito agradável. Aí ela falou assim: domingo nós vamos. Eu falei: domingo nós vamos? Aí eu lembro da irmã Sandra, da avó Laura, que sempre eu passava pela casa delas. Ela falou assim: vamos no culto hoje? Eu falei: hoje não, domingo eu vou, mas esse domingo nunca chegava. Aí um dia eu resolvi ir. Aí o pastor no final foi orar por nós e disse: o negócio está complicado, né? Eu falei: ele falou: vai ficar pior. Quer dizer, a gente teve estrutura de ouvir, porque eu poderia falar assim para ela: eu não vou voltar aqui mais não. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de conforto, para ouvir uma palavra de Deus que vai dizer assim: a situação a qual vocês estão vivendo vai mudar. Mas nem sempre, aquilo que eu falei, nem sempre a gente vai ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas nós precisamos ser maduros e nós precisamos ter discernimento para decidir. Realmente é Deus que está falando? É Deus. Então alguma coisa tem que ser mudada, né? Ou no meu comportamento, ou na minha postura, ou nas minhas atitudes, ou principalmente no meu caráter. Eu preciso mudar. A mudança não vai partir do meu líder, a mudança não vai partir da igreja, a mudança parte de mim, né? Então, Ficou difícil? Não, ficou difícil, ficou complicado, mas melhorou. Teve ajuda? Teve. Teve. A gente foi sobressaindo. As coisas foi... Apertava dali, a gente sabia que estava apertado aqui, e Deus falava: continua firme, nós ficava firme. Mas uma coisa que nós aprendemos, porque antes de nós irmos para a igreja, a gente via a situação a qual nós estávamos, a gente não tinha um clima, vamos dizer assim, dentro de casa agradável, porque eu ficava com a cabeça quente, ela com a cabeça quente: como é que nós vamos resolver essa situação? Não sei, não sei. Como a gente começou a ir para a igreja, não estou dizendo que a igreja mudou nós, o que mudou nós foi o poder do Espírito Santo e o entendimento, né? Nós somos igreja, nós como igreja nós precisamos entender isso. Que aí quando nós começamos a ir para a igreja e nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e nós começamos a orar, a buscar a Deus, aí Deus falou: agora eu vou mudando a situação, agora eu vou mudar aqui, agora eu vou ajeitar ali, vai doer um pouquinho aqui, mas calma, né? Aí eu me pego muito no texto de Mateus capítulo 4, né, quando Jesus é tentado no deserto. Por quê? Porque Jesus, você vai falar: irmão Silvio, ele não precisava ser tentado, ele não foi tentado a parte divina dele, foi tentado a parte humana dele, a parte carne, para mostrar para mim e para você que nós suportamos o deserto, que nós vamos passar o deserto, mas nós precisamos estar o quê? Firme na palavra, né? Jesus estava firme na palavra. Eu até brinco com a minha esposa, falo assim: mas que o diabo vai oferecer algo para Jesus lá, né? Diz que dava todos os reinos, você já pertence a ele é dono disso. Então, para você ver como é que o inimigo né? Porque muitas vezes a gente ouviu: mas por que vocês estão indo para a igreja? Por que vocês estão na igreja? A situação de vocês, a vida miserável que vocês levam. Não, eu nunca tive uma vida miserável, passei dificuldade, né? A gente ainda passa dificuldade, mas a gente passa cantando, passa louvando, passa agradecendo a Deus. E aí nós vamos levando, Deus vai dando a vitória aqui, e nós vamos conquistando ali, e nós vamos glorificando a Deus. Mas se a gente fica ouvindo as palavras que as pessoas lançaram contra a nossa vida, né? Vocês têm essa vida, porque é isso, porque é aquilo, a gente nunca deu ouvido isso, a gente está brindado com isso. Por quê? Porque nós temos a mesma fala que Jesus falou para a igreja de Nazaré, em Nazaré. Ele disse assim: o Espírito Santo é sobre mim, é sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida das minhas filhas, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Então nós não precisamos temer, nós precisamos ser vigilantes, porque a Bíblia ensina, né? Vigiai, orai e vigiai, e nós precisamos isso. Porque eu digo para você, as batalhas da vida a gente só conquista se a gente tiver perseverança e busca em oração e busca em Deus. Porque imagina aí quanto sofrimento você viveu, imagine
tudo que você já passou, quantas pedras você já tropeçou, quantas desilusões você teve na sua vida, seja ela amorosa, financeira, ministerial, porque você quis estar no comando, você quis comandar. Imagine quanto sofrimento você teria adiado se você deixasse Deus comandar, se você deixasse Deus agir, se você falasse, Deus, faz. Porque eu e minha esposa até então era nós que queria comandar, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que faz Jesus, agora é você. Aí Jesus falou, agora vai melhorar as coisas, porque agora eu estou no comando. Eu deixei vocês ir até onde vocês quis ir. Agora vocês entenderam que é eu que tenho que comandar. E as pessoas, e a gente evitou muitas, a gente teve algumas desilusões? Tivemos algumas percas? Tivemos. Mas sempre glorificando a Deus, sempre sabendo que Deus está à frente. Pode vir a tempestade, pode vir o deserto, pode vir o vale, pode vir as adversidades, prova, não sei o nome que você dá para que você vive. Mas aquilo que a gente está vivendo, eu sempre coloco nas mãos de Deus. Falo, Deus, é o Senhor que está no comando. E eu tenho glorificado a Deus, porque independente da situação que nós passamos, Deus tem nos abençoado. E nós procuramos, dentro daquilo que Deus tem nos abençoado, abençoar as pessoas. A gente não guarda as bênçãos só para nós. A gente compartilha com as pessoas também para que elas possam ser abençoadas. A gente não pode ser hipócrita aqui também dizer que eu só quero receber. A gente tem que profetizar também na vida das pessoas. Eu lembro muito bem, aqui antes de você comentar, meu bem, que quando a gente ia lá na congregação do irmão presbítero Juliano e a irmã cooperadora Simone, ela falava assim, estavam orando para Deus abençoar deles, comprar uma van, de comprar assim para buscar os irmãos. Aí a irmã Simone falou assim, eu nunca esqueço disso, a irmã Simone falou assim, não, vamos orar diferente, vamos orar para Deus abençoar todo mundo que está aqui, tem condições de comprar seu carro, sua moto para vir para casa do Senhor. A gente não pode pedir só para nós. Senhor, abençoe, né? A gente está dentro do ministério, que muitas vezes tem um irmãozinho lá que depende de carona, né? Às vezes quando está chovendo não vai porque não tem um carro, e a gente fala, não, a gente buscamos, a gente leva, mas a gente tem que orar para o Senhor, dê condições deles também adquirir o seu bem, né? Para vir fazer a obra com mais amor, com mais, não que não faça, né? Porque a gente só quer para nós, Senhor, eu quero trocar meu carro esse ano, Senhor, eu vou buscar meu carro em tal lugar, eu vou em outro país buscar o meu carro, mas a gente esquece de orar para ver se aquela pessoa que muitas vezes está do teu lado, necessitando e precisando ser abençoado também. Então a língua pode abençoar. A Bíblia diz, né, Tiago diz que nós podemos usar ela para bênção como para maldição. Eu prefiro usar ela para bênção. Amém, irmã Valquíria? Amém. Eu quero mandar aqui um abraço para a Jéssica, a irmã Maria, a irmã Zé lá do Sumaré, a Vera, né? Que Deus abençoe a Vera, toda a sua família. O Fabiano Nogueira, que Deus abençoe grandemente, a paz do Senhor. Trabalha comigo lá, Deus abençoe a família. E como você acabou de dizer, né? A gente, quando nós recebemos uma palavra dura, não foi do servo, foi do Senhor. As coisas ele fica difícil. Eu perguntei para ele, você teve ajuda? Sim, tivemos muita ajuda. Nós temos que agradecer a todos os dias, eu agradeço todos os dias pelos irmãos que nós temos em Cristo Jesus ali na nossa igreja, pelos nossos pastores, pastor Carlos, a irmã Neuza e o pastor Carlos sempre esteve ali conosco quando nós entramos na igreja, sempre nos ajudando, e ele disse um dia para mim assim, para nós assim, vocês estavam andando em 300 por hora, o Senhor veio e fez vocês começarem a andar a 40 por hora, e tudo é da maneira de Deus, e nós recebemos, porque nós sabíamos que o Senhor estava usando um servo dele, o anjo da igreja dele. E Deus usou muitos irmãos, vários irmãos, não só da nossa igreja, de outras igrejas, para falar conosco. E hoje nós estamos aqui, não é por causa que nós somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui, porque o Senhor está nos capacitando. E quando a gente começa, quando nós ouvimos essa palavra que fica difícil, ao mesmo tempo nós ouvimos a palavra, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abençoar vocês, a vida de vocês vão ter mudança. Nós começamos a ouvir palavras de bênção sobre as nossas vidas. E todas as vezes que você ouve alguém te abençoando, você tem que pegar para você a sua bênção. Porque o Senhor, às vezes, ele é tão lindo você dizer para a pessoa, Deus te abençoe. Ontem eu falava isso, conversava isso com o meu pai. O meu irmão mandou um áudio, ele estava viajando, ele estava lá em Cascavel, eu acho. E ele falou, na hora que ele mandou o áudio, ele falou assim, benção pai. Meu irmão tem 47 anos, benção pai. Aí eu falei, meu pai, você responde, Deus te abençoe? Meu pai falou, sim, porque para minha mãe sempre a gente falou, né, para minha mãe. E meu pai,
E aquilo ali, nós almoçando, daí eu falei pro meu pai, falou assim, a Viviane, mora lá na Espanha, e toda vez ela liga e fala, fala filha dela, fala, benção pai. Então assim, nós temos que aprender antigamente, quando a gente era pequeno, os nossos filhos, a gente falava, benção pai, benção mãe. E era tão gostoso falar, Deus te abençoe, dorme com Deus. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Né? E hoje está faltando isso. Aí você para e começa a analisar. Foi Deus que mudou? Não, foi eu e você que mudamos. Foi eu e você que mudamos. Antigamente, os crentes, os servos de Deus era diferente. Eles iam para a igreja para buscar a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Não importasse se era correção, se era de bênção, o que era. A palavra do Senhor era recebida. Hoje as pessoas vão para a casa do Senhor. Se a palavra não vem conforme Ele quer, ele já sai murmurando dentro da casa do Senhor. Nós temos que aprender a ser servos do Senhor. Servos valentes, valorosos na presença dEle. Porque o Senhor Ele está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. Nós não sabemos qual é a nossa hora, qual é o nosso dia. Quando o Senhor vem buscar a igreja. Porque nós vemos hoje, você abre o Facebook e você vê as pessoas colocando, vem Senhor, ora vem Senhor Jesus. Mas como nós estamos, irmãos? Como que eu e você está na presença de Deus? Como que está a minha vida? Como que está hoje, nesse momento, a minha vida? Se o Senhor me chamar, hoje eu estava olhando, a irmã Sandra colocou lá um negócio no Facebook, as pessoas ali, morrendo ali, de repente, dando entrevista, fazendo algo, morrendo. E aquilo ali me chamou a minha atenção. Porque assim, como que a gente está, como que eu estou hoje? Porque nós estamos vivendo um momento que Deus permite coisas na nossa vida para nós aprendermos, para a gente valorizar aquilo que Deus nos deu. Então comece a agradecer, comece a glorificar e exaltar, comece a adorar o nosso Deus, comece a adorar o seu Deus que você serve, aquele Deus que pode todas as coisas sobre a nossa vida, aquele Deus que pode mudar situações que nós estamos vivendo. Ele pode vir e mudar a situação desse mundo que está pecaminoso. Nós vemos que a palavra do Senhor diz, se você se arrepender dos pecados que nós estamos vivendo, o Senhor Ele vai mudar a situação que você está vivendo. Mas muitas das vezes nós estamos querendo viver acomodados, querendo continuar nessa vida que nós estamos. Hoje está tudo... a gente não tem diferença quem hoje é crente, quem não é, quem é servo, quem não é. Hoje está uma bagunça. Hoje todo mundo misturado. Nós temos que ser diferente desse mundo. Nós temos que mostrar para o mundo o Deus que nós servimos. Nós temos que começar a abençoar os nossos vizinhos, começar a abençoar aqueles que estão próximos de nós. Quando você souber que alguém está precisando de oração, ore por ela, pare 1 minuto e ore, Senhor, abençoa, vai de encontro com aquela vida, vai de encontro com essa vida, Senhor, que está necessitando. Porque às vezes uma pessoa pode chegar e falar assim, irmão Silvio, ora, quando você for orar, ora por mim, ora por alguém, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. Mas você pode passar a esquecer, não. Naquele momento você para e ora. 1 minuto, você não está perdendo, você está ganhando com o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele se agrada daquele que serve a Ele de todo o coração. Aquele que nós temos que fazer igual Marta e Maria, nós temos que ser igual Maria. Marta ficou ali trabalhando, Maria não, Maria parou e ficou ouvindo o que o Senhor estava dizendo, o que o Senhor estava ensinando. E hoje as pessoas estão vivendo um mundo atribulado, um mundo cheio de coisas, correria, 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 correria. E esquece de abençoar e agradecer. Porque nós só queremos, como o Silvio acabou de dizer, eu quero pra mim, eu quero pra mim, eu preciso, eu quero trocar de carro, eu quero arrumar minha casa, eu quero fazer isso. Mas nós esquecemos que tem gente precisando hoje de um prato de comida, de um copo de água, muitas das vezes precisando. E eu e você, como servos de Deus, não tem deixado de orar para o Senhor ir lá e abençoar a vida de alguém. Até mesmo da sua própria igreja, até mesmo do seu próprio bairro, da sua própria família. Comece a pedir para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento, Pai, porque eu preciso aprender mais de Ti.
Senhor, muda as minhas vestes, não é essa roupa aqui não, é minhas vestes espiritual. Senhor, eu quero que as minhas vestes estejam limpas quando o Senhor vir buscar a sua igreja. E não deixe que suje, irmãos, porque nós somos pecadores sim, mas o Senhor, Ele ama o pecador, não o pecado. Então eu digo para você, preste muita atenção na hora que você for falar com alguém, na hora que você for falar com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus líderes, com alguém da sua família. Comece a abençoar. E a maneira que você fala pode magoar e pode matar uma pessoa. Matar, e essa pessoa depois é tão difícil a gente tentar erguer novamente essa pessoa, porque ela está tão machucada com uma palavra que nós falamos. Então assim, vamos pedir para o Senhor sabedoria. Amém? Antes de passar para o Silvio, eu quero mandar aqui um abraço para Matilde Castilho, minha prima. Deus abençoe grandemente a sua vida, Matilde. Do Adriano de Souza. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém, queridos? Essa era a palavra de hoje que o Senhor colocou no nosso coração. Que a gente possa saber discernir aí, né? E principalmente ser maduro naquilo que nós falamos. Amém? Queridos, deixa eu dar alguns recados aqui rapidinho. Lembrando que amanhã domingo, amanhã não haverá culto na igreja, né? O governo aí, vocês estão cientes, fez um decreto aí de 8 dias, né? Fechando comércios, fechando igrejas, e eu não me pronuncio muito nas redes sociais, ainda que às vezes as pessoas me cobram, falam, irmão Silvio, você é igreja, né? Você prega o evangelho, eu não vejo você comentar nada, não vejo você falar nada. Você acha que isso é viável, não é? Queridos, eu acho que a situação que nós estamos passando aí, o momento que nós estamos passando, a culpa mesmo é nossa, porque desde o ano passado se fala, gente, se cuida, gente, não fica em lugar aglomerado, gente, procura. Aí você fala assim, irmão Silvio, mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar meu IPTU, eu preciso pagar meu IPVA, eu preciso pagar minha conta de água, luz, eu preciso disso, daquilo. A gente sabe, querido. Só que a situação a qual está aí, eu não vou nem colocar como um caos, mas a situação que está aí, a culpa é de quem? A culpa é do ser humano mesmo. Então agora a conta chega, e quando a conta chega, o justo paga, o injusto paga, todo mundo paga. Às vezes a gente paga por uma incoerência de alguém. Eu me cuido, irmão Silvio, e por isso eu vou ter que pagar agora. Infelizmente, né? A lei é para todos, né? Mas nem todos cumprem a lei. Nós estamos debaixo da lei de Deus e debaixo da lei humana. E se nós não cumprir a lei humana, nós vamos ser punidos. Da mesma forma, quando nós não cumprimos a lei de Deus, nós também somos punidos. Então, qual é o seu pronunciamento como igreja? O que eu falo para vocês, queridos, se cuida. Muitas famílias estão perdendo ente querido, muitas famílias estão perdendo pessoas. Eu vou falar algo aqui que o meu pastor falou quinta-feira no culto. As coisas a gente só começa a perceber que está difícil quando a gente cai dentro de um hospital, quando a gente cai dentro de uma UTI, quando acontece com a nossa família. Quando estiver acontecendo com o meu vizinho, tô nem aí. Quando estiver acontecendo lá do outro lado da rua, não tem problema. Então a gente só vai ter consciência das coisas, que é grave, quando acontecer com a gente. Eu estou orando a Deus que isso não aconteça na sua casa, não aconteça na minha casa. Mas eu e você, nós precisamos ser conscientes, queridos, que a situação é difícil, é grave. O governador fez o decreto, eu não estou aqui defendendo o governador, não estou aqui defendendo o prefeito, não estou aqui defendendo o presidente, porque não é a minha função. Mas eu estou aqui defendendo a igreja. Eu vejo uma igreja que mais uma vez vai ter que... ela não está sendo provada, porque a igreja de Deus não é provada. Mas eu estou vendo mais uma vez a igreja mostrando a força que tem e vai passar por isso de novo, porque a igreja... Jesus deu uma palavra tremenda dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Aleluia. Então não vai prevalecer. Eu só espero que você continue firme, continue na presença de Deus, porque a gente viu que da outra vez, quando a igreja foi fechada por 90 dias, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas abriram mão do evangelho, muitas pessoas abandonaram o evangelho. Por quê? Porque não suportaram viver o que estavam vivendo. E eu e você, nós precisamos suportar isso, junto com a igreja. Vai vir uma nova igreja, uma nova geração, Deus abençoando. Deus não abandona a sua igreja, não se preocupe. Aí, irmão Silvio, mas se eu ficar em casa eu não como, se eu ficar em casa eu não pago minhas contas. Queridos, ora a Deus. Eu coloquei nas minhas redes sociais, pronunciei aí, que nós devemos orar pela nossa cidade, que nós devemos orar pelo nosso país, orar pelas nações.
Então, mas essa pandemia só vai acabar quando eu me conscientizar que eu tenho que fazer aquilo que as pessoas que estão entendidas e que Deus levantou aí, a gente possa fazer. Posso muitas vezes não concordar com o que foi falado lá no decreto? Posso, mas eu tenho que respeitar, querido. Agora, eu acho que entre trabalhar é essencial, demais, eu preciso trabalhar também. Mas antes de trabalhar eu tenho que pensar na minha saúde, eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que pensar de quem está do meu lado, eu tenho que pensar nas minhas filhas, eu tenho que pensar na minha família. Não adianta eu estar trabalhando e estar contaminando as pessoas. Não adianta eu estar pagando minhas contas em dia, mas estar morrendo uma mãe, morrendo um pai, morrendo um tio, morrendo um filho. O que nós precisamos entender, entenda isso. Eu não estou aqui defendendo decreto, não estou defendendo político. Eu estou defendendo a igreja, eu estou defendendo a vida, eu estou defendendo a família. Se conscientize, use a máscara, use álcool em gel. Irmão, o serviço não resolve. Pode até não resolver, mas ajuda. Evite lugar aglomerado, evite problemas para a tua família. Não traga essa maldição para a tua tenda. Mas nenhuma praga chegará na minha tenda. Se você não vigiar, chega. Então vigia, querido. Não é brincadeira isso aí. A gente está aí com vários amigos nossos. A minha esposa está aqui com a mãe do tio dela, entre a vida e a morte, mas eu creio que Deus tem um propósito, né? Deus vai fazer a vontade dele, a gente vai estar orando já, mas eu quero que você se conscientize que você tem alguém do teu lado. Se você não está preocupado com você, se preocupe com a tua esposa, se preocupe com os teus filhos, se preocupe com o teu pai, com a tua mãe, se preocupe com o teu avô, com a tua avó, se preocupe com essas pessoas. Irmão Silvio, eu tanto faz, tanto fez, Deus me recolheu. Hoje é dia 27 de fevereiro, hoje está fazendo 3 anos que Deus recolheu a minha mãe, né? Ela não viveu essa época da pandemia, né? A mãe da minha esposa também não viveu, né? Deus recolheu em 2019, né? Mas eu fico pensando, se elas estivessem aqui, elas estariam falando a mesma coisa. Gente, se cuida, né? Gente, olha, então, eu não tenho mais minha mãe, mas eu tenho a minha esposa, eu tenho minhas filhas, eu tenho minhas irmãs, eu tenho meu pai de 81 anos, então eu preciso me preocupar com essas pessoas. E como eu me preocupo com essas pessoas? Mas ele não se preocupa, eu faço a minha parte, queridos. A minha parte é essa. Então, em nome de Jesus, se cuidem, né? Se cuidem. Evite aglomeração, evite estar andando à toa, faça o essencial. Se você está trabalhando, vá trabalhar, mas se cuidando, né? Quando chegar em casa, faça todo o procedimento para você não contaminar alguém que você quer. E muitas vezes, quando a minha mãe estava internada, eu dizia assim, às vezes Deus não quer mexer com ela, Deus quer mexer com quem está ao redor dela. Deus sempre vai fazer isso. Deus é maldoso? Não. Deus sempre vai tocar naquilo que muitas vezes você tem mais amor para você abrir teus olhos. Deus vai tirar a vida de alguém. Não, eu estou dizendo que muitas vezes a gente perde coisas na nossa vida porque Deus quer nos ensinar e mostrar que nós estamos errados. Já que nós não prestamos atenção, Deus falou, deixa eu mexer aqui então. Então, eu não posso falar em nome de Deus que essa pandemia foi gerada por Deus. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está agindo, e mais do que nunca, o que eu peço a vocês, se cuidem. Aí você vai ouvir aí pessoas criticando o pastor porque fechou a igreja, não é o pastor que não fechou a igreja porque ele quis, é um decreto. Aí vocês vão ver pessoas ligando para a TV, ligando para a polícia, para ir nos hospital porque não tem vaga e você precisa internar um ente querido seu. E aí a culpa não é de médico, a culpa não é dos profissionais que estão lá muitas vezes 24 horas rodando, direto, trabalhando, e muitas vezes abandonaram a sua família para cuidar da nossa família e não são valorizados. Então a prudência é nossa. Então isso é evitado como? Como vai acabar essa pandemia, irmão Silvio? Vai acabar quando eu e você nos conscientizar que é nós que devemos tomar o procedimento de nos cuidar. Então, fique com essa palavra, fique com esse alerta. Às vezes a palavra é dura, mas o que está acontecendo aí, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é do homem. A culpa é do homem. Hoje mesmo, você falando aí, hoje mesmo o prefeito fechou a cidade. A culpa é dele? O prefeito fechou o comércio, mas os mercados estão abertos. E o pessoal começou a colocar nas redes sociais aqui, nos grupos do WhatsApp, um mercado aqui em Paranavaí, aglomerado na porta do mercado. Um monte de gente. Tudo sem noção, tudo tipo, eu preciso do mercado? Preciso, mas tá cheio de gente, eu volto mais tarde, eu volto daqui a pouco. Você pode comprar pela internet. As pessoas aglomeradas, aquele monte de gente, aí entra dentro do mercado ali, pega uma pessoa ali que tá ali dentro do mercado, um idoso,
um funcionário ali que está trabalhando e acaba passando esse vírus, mas as pessoas não... quando a gente conscientizar que nós temos que se cuidar, irmãos, você tem que começar a se amar. Comece a se amar, nós somos da língua. Mas eu quero dizer algo para você. Se ame. Se ame e ame quem está próximo a você. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ama o próximo como A ti mesmo. Mas hoje as pessoas não estão se amando, né? As pessoas não Nem estão o se próximo, amando. sei lá, tem pessoas que amam, né? Eu não estou generalizando aqui. Amém, querido? Amém, irmã Valqueira? Amém. Querido, deixa rapidamente aqui para nós encerrarmos, que o nosso tempo estourou. Lembrando que agora houve uma mudança aí, principalmente nesses 8 dias, que o governador fez esse decreto e que o prefeito aqui de Paranavaí, como em muitas cidades, acatou. As igrejas estão fechadas para cultos, muitos cultos estão sendo cancelados, e na nossa igreja, na comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paranavaí, não é diferente. Então, não haverá culto nesse domingo, mas na igreja, presencial, mas haverá online. O pastor Carlos vai estar aí trazendo uma palavra, juntamente com a pastora Neuza, às 19h30. Por isso as nossas lives da semana mudaram aí, teve alteração no horário aí. Era às 20 horas, essa semana, nesses 8 dias, a gente depois vai ver se vai continuar esse decreto. Eu creio que não, né? Tenho que acreditar nisso. Mas as lives da semana aí dos nossos obreiros da igreja aí será às 19h30. Então, segunda-feira, às 19h30, o pastor Adileu vai estar aí trazendo uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Na terça-feira, eu e a irmã Valquíria vamos estar aqui novamente às 19h30, trazendo uma palavra ao seu e ao nosso coração. Na quarta-feira, o pastor Carlos e a pastora Neuza às 19h30. Lembrando que aí, pastor Carlos, o senhor coloca aí na quinta-feira se vai ter algum obreiro que vai fazer, ou se é o senhor mesmo que vai fazer. Aí o pastor coloca aí depois nas redes sociais, ou aqui mesmo na live, a pessoa aí vai acessar aí. Então, quinta-feira aí, daqui a pouquinho o pastor Carlos ou a pastora Neuza estiver assistindo, coloca aí na quinta-feira quem que vai fazer, se vai ter, se não vai ter uma live em nome de Jesus. Na sexta-feira, meu amigo presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula. E no sábado, mais uma vez, como diz o pastor, cá nós aqui para fazermos a live às 19h30. E aí, domingo, mais uma vez, o pastor Carlos e a pastora Neuza aí. Já durante essa semana o pastor vai estar dando uma palavra aí com a igreja para saber como é que está sendo o procedimento, como é que vai ser esse decreto, se vai continuar, se não vai continuar. Aí você que faz parte da comunidade evangélica de Deus Viu, tem aí o grupo da igreja, né? Então fica atento aí, o pastor sempre tem colocado lá, a pastora Neuza, sempre tem colocado, notificado a gente lá. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que daqui a pouquinho eu subo essa mensagem para o meu canal no YouTube. Acesse lá, Silvio Palácio. A gente vai orar aqui, como é que chama lá? Lourdes. A Lourdes, né? Vamos apresentar a vida. Bia. Vamos apresentar a vida da dona Lourdes, né? Que é mãe aí do tio da minha esposa, que está em Colorado, né? Nós vamos estar orando aí pela recuperação dela, pela vontade de Deus. E a Bia, que precisa também aí. Que ia passar por uma cirurgia, mas Deus sabe todas as coisas, né? Isso foi um homem que disse, né? Entre o homem fala e Deus, eu prefiro ainda ficar com aquilo que Deus determina. Amém, irmã Valquíria? Para nós encerrarmos, mais alguma coisa? Não, só isso. Então vamos orar, queridos. Ore pela tua família, ore pela tua casa, ore pelos teus amigos, ore pelo teu emprego. Né? Com esse fechamento aí, a gente tem um temor muito grande que pessoas possam perder o emprego, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus? Fecha os teus olhos, se você estiver aí do lado da tua família, abraça a tua família, pegue na mão da tua família, da tua família você pode, e ore por ela, abençoe ela, né? Que nenhum mal chegue aí à sua tenda, em nome de Jesus. Mas mais uma vez, se cuide e vigia, orar e vigiar, amém? Vamos lá então. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez eu quero orar aqui por cada família representada nessa live, ou que vai assistir depois. Pai, eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas a sua igreja prevalecerá mais uma vez, porque a tua igreja tem força, porque o comandante da tua igreja se chama Jesus Cristo. Pai, cada família aqui que eu apresento diante da tua presença, que o Senhor possa entrar com a tua graça no lar dessas pessoas, Pai. Pai, aonde houver um acamado nesse momento, que o Senhor possa fazer a sua vontade. Pai, esse pessoal que está na linha de frente trabalhando em combate a esse Covid, Pai, que o Senhor possa guardar, revesti-los, Pai, com a tua graça, com a tua unção. Pai, que toda essa enfermidade, se for da tua vontade, seja repreendida no nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero apresentar a vida da dona Lourdes, que está numa situação difícil diante do homem, mas diante da tua presença eu creio que o Senhor tem o melhor para ela. Então faça a sua vontade, faça o seu querer, faça o seu agir.
Pai, eu também apresento a vida da Bia diante da tua presença e sei que o Senhor tem guardado a tua filha como sempre tem guardado a todos. Em nome de Jesus, Pai, coloque a tua mão protetora sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu oro pela minha família, eu ministro sobre a minha família, sobre a família de cada um que está assistindo ou que vai assistir. Bênção, unção, graça e vitória, mas principalmente amor no coração, vigilância e principalmente, Pai, que venha buscar a tua presença e que venha cada dia mais, Pai, ser guardado pelo poder da tua palavra e pela sombra das tuas poderosas mãos. Pai, nesse momento eu apresento a igreja diante da tua presença também, Pai. Que esse momento a tua igreja prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E mais uma vez o Senhor está provando que a tua igreja é forte, mais uma vez o Senhor está provando que a tua igreja é vencedora, e mais uma vez o Senhor já decretou e já ministrou no coração da tua igreja que nós somos mais do que vencedores na tua presença. Eu oro te pedindo a tua bênção, a tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmão Valquíria? Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se cuide, viu? Se protejam, usam máscara, álcool em gel e, como dizem, né? Vamos orar e vamos vigiar, porque o Senhor é aquele que, como eu sempre digo aqui, a máscara e o álcool, ele nos protege, mas quem nos guarda é o Senhor. Aleluia. Então o Senhor, ele tem guardado em você. E comece a adorar e glorificar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Fique na graça, fique na paz de Jesus.